Les Européens ne subissent pas des augmentations d'inflation du type de celles que nous avions vues dans les années 2022 et 2020. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A inflação está a pôr os governos das economias mais desenvolvidas à beira de um ataque de nervos. Por causa dela, o custo de vida está a ficar mais difícil de suportar para uma parte significativa das populações desses países e as taxas para os créditos à habitação já começaram a subir antes mesmo dos bancos centrais subirem as taxas diretoras. Pior é que a pressão começa a chegar também aos mercados secundários que transacionam dívida dos Estados. Com o serviço de dívida, juros a pagar anualmente por cada Estado a começarem a subir, isso vai significar obrigatoriamente que os governos têm de fazer opções no momento em que as famílias mais precisam de ajuda. O que está a pressionar a subida de juros de dívida pública como resposta à subida da inflação e a expectativa de que por causa disso os bancos centrais vão subir as taxas diretoras é a crise energética, a incerteza quanto ao fim dos vários conflitos armados com especial destaque para o Irão, a necessidade de fazer mais dívida para reforçar a defesa e segurança destes países. Para fazer as contas ao que está a acontecer, conversamos neste episódio com João Duque, presidente e professor catedrático do ISEG, também comentador da SIC. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor João Duque. O que é que se está a passar com as dívidas públicas das economias mais desenvolvidas? Olha, basicamente é uma reação que é normal, é uma expectativa de um aumento dos preços em geral e uma expectativa de que os governos centrais muito provavelmente vão ter que atuar no sentido de defender aquilo que é a estabilidade dos preços nos vários mercados e nessa medida é muito provável que acabem por ter uma reação de subida de taxas de juros. Portanto, os mercados, em geral, reagem nas taxas de juros de maneira diferente, não só para cada país ao longo da chamada curva de rendimentos, que é uma linha onde se marcam as taxas relativamente aos prazos, à maturidade dos prazos das dívidas, mas também em relação a cada um deles, entre si. Portanto, temos aqui dois tipos de relações, diria eu. E essas relações são diferentes, consoante as áreas monetárias, os bancos centrais, a expectativa da sua maior intervenção, menor intervenção. O que é que se está a ver neste momento é que, em geral, as curvas de rendimentos, portanto as taxas estão a subir. Se olharmos, por exemplo, para a europeia e se compararmos aquilo que é a estrutura, por exemplo, de hoje com aquilo que se verificava no início de março, o que vemos é uma subida em paralelo de todas as taxas para todas as maturidades. E, portanto, isto é, nós começamos aqui a observar um efeito de uma variação significativa do preço do dinheiro, muito em reação, penso eu, que é a conjuntura a alterar-se. E a conjuntura a alterar-se leva a que muito provavelmente os mercados venham a reagir desta maneira. Começa a haver uma certa necessidade por parte de quem empresta de ser mais remunerado porque muito provavelmente a inflação vai comer-lhe o dinheiro, o valor do dinheiro. E portanto, já antecipar essa subida de inflação, pergunto-lhe se há reações diferentes, como é que a dívida portuguesa se está a comportar, melhor ou pior, ou em linha, que as restantes dívidas públicas europeias? Nós estamos bastante bem, quer dizer, Portugal como economia e a forma como a nossa economia está a reagir até é bastante resiliente e nós acabamos por ter crescimentos que têm dado muita confiança ao mercado e, portanto, digamos que o nosso spread em relação, por exemplo, à Alemanha é baixo e até mais baixo que outros países da Europa e consistentemente. E, portanto, nós estamos neste momento a ir buscar fundos mais baratos a 10 anos, que é
é uma medida que se usa muito para aquilo que é a confiança do mercado num país com um prazo razoavelmente dilatado, estamos abaixo do custo do dinheiro para o mesmo tipo de maturidade de países como a Espanha, que está aqui ao nosso lado e que, portanto, repare-se, com uma economia que aparentemente seria mais pujante, com mais relações de peso com o mercado sul-americano, que é uma grande escapatória para o crescimento da economia espanhola. Portanto, nós estamos aí a buscar muito mais barato que a Itália, e, portanto, nós estamos razoavelmente bem, muito mais barato que a Grécia. Portanto, aqueles países com quem nós comparávamos anteriormente em dificuldades, muito mais barato que a França neste momento. Portanto, nós estamos muito resilientes nesse aspecto. Os europeus são todos mais ou menos a subir em termos de custos, é verdade, mas mantendo mais ou menos a relação entre eles. Não há assim umas grandes diferenças. Agora, vamos ver como é que a inflação vai começar a cristalizar de maneira diferente nos países e outros. Isso é uma reação que ainda não temos, porque estamos muito em cima. Isto não dá para ver, a meu ver, para ver como é que as economias vão cristalizar os níveis de inflação. Para já, nós estamos até razoavelmente bem. Isso quer dizer, professor João Duque, que para lá de estarmos todos na zona euro, os mercados de dívida vão saber reagir de forma diferente consoante a inflação se vai cristalizando em cada um dos países da zona euro? Sim, sem dúvida. As taxas de inflação que neste momento se observam na Europa divergem entre os países. Isto não é igual para todos. E, portanto, aquilo que se verifica é que Portugal até é um país em que se observa que as nossas taxas de inflação são bastante reduzidas, não é? Portanto, isso é muito favorável a Portugal, porque permite garantir que nós, mesmo em contexto competitivo, reagimos bem e melhor que outros. Por exemplo, eu estava aqui a ver, por exemplo, vamos usar a taxa de inflação alemã como uma referência, 2,9. O nosso último indicador é 3,3. Mas há, por exemplo, o Luxemburgo, que é um país muito pequenininho, tem 5,2%, é uma reação completamente diferente, ou, por exemplo, da Bélgica, tem 4,2%. Ou outros países mais encostados ao leste têm taxas muito elevadas. A Grécia está com 4,6% de inflação, ou a Bulgária com 6,0%. Aqui, muito provavelmente, pela sua proximidade da Ucrânia e daquilo que pode também perturbar o acesso ao financiamento. Então deixa-me perguntar, professor, se ao financiamento não, às coisas, eu diria mais às coisas. Às coisas e o que faz, o que leva à inflação. O que leva à inflação, exatamente. E este agravamento no custo do financiamento, na inflação, é resultado direto de um tempo mais conflituoso, estava a dar o exemplo dos países que estão mais próximos da Ucrânia, ou é um problema específico desta crise energética que resulta do bloqueio no Estreito de Hormuz? Esta crise do Estreito de Hormuz é a principal responsável daquilo que se está a verificar. Primeiro porque contaminou os transportes e porque está a contaminar também o preço da alimentação, certo, que absorve muito o custo do transporte, mas também depois outro tipo de custos. Por exemplo, o turismo está a sofrer, a alimentação e a restauração estão a sofrer, a hotelaria vai sofrer, exatamente porque isto vai ter um impacto direto naquilo que é o preço das viagens de avião. Portanto, nós vamos ter aqui impactos graves, particularmente até no sul da Europa, que é uma área económica muito dependente do turismo. Portanto, esse é um facto. Mas há agora depois o outro facto, que é os fertilizantes, que já estamos constantemente a ouvir falar, que a sua escassez vai também provocar, e estará com certeza a provocar já, escassez de as sementeiras, que podem depois ter mais tarde consequências na disponibilidade de bens, porque depois nós vamos ter absolutamente essa dificuldade em ter campanhas que promovam o excesso, quer dizer, uma oferta grande de produção, a ponto de depois podermos vir a ter preços razoáveis. Portanto, é muito provável que, ao nível dos cereais, nomeadamente, ou outros bens que precisem de fertilizantes na sua produção, e isso venha a ter um impacto que não é só imediato.
Portanto, não estamos só a falar agora da inflação de agora. Estamos a falar da inflação muito provavelmente depois de setembro, outubro, novembro. Que é aquela que afeta os juros, não é? A perspectiva de que a inflação vai continuar a crescer. Exatamente, e essa agora é que nos põe estes entraves. E muito provavelmente os bancos centrais vão começar a reagir aumentando as taxas porque não diretoras. Vemos o fim. É que não vemos o fim desta crise. Por muito que o Sr. Trump tenha esse discurso, não conseguiu. Os mercados já não acreditam. Para fechar a nossa conversa, pergunto-lhe se o financiamento começa a ficar mais caro, isso quer dizer que os governos vão ter um serviço de dívida superior, ou seja, pagar juros anualmente sobre a dívida maiores, vão ter de cortar na despesa não financeira, nos apoios às famílias, no que quer que seja? Depende do endividamento e o tipo de dívida que estamos a falar. Portugal tem muita dívida que é chamada outstanding, isto é, na mão dos credores, mas aquela que se está propriamente a emitir para substituir aquela que se vence não é muito significativa. E, portanto, quando falamos em financiamento aos governos, estamos a falar de um aumento de taxas de juro, mas que tem pouquinho impacto ainda naquilo que é o cômputo geral. Mexe pouco na média, não é? Na média exatamente. Portanto, a dívida é muito elevada, mas aquilo que é a fatia dos novos financiamentos que vão sofrer estas taxas mais elevadas é relativamente pequena e, portanto, por essa via ainda, enfim, não é o mais problemático. O problemático é a carteira das famílias e a forma como ela é diretamente impactada e, por essa via, a necessidade do governo em conceder mais apoios às famílias que estão em problemas de carência, que podem ser por endividamento, pode ser só porque necessitam de comer e a comida, por exemplo, está a subir de uma forma muito acima de outros bens e serviços, porque é dos setores mais afetados, a alimentação e produtos básicos e, portanto, é por essa via que me parece que é mais importante o governo acabar por ser impactado, que é apoiar por transferências diretas as famílias que precisam. O mais recente episódio do podcast 45 Graus, José Maria Pimentel conversa com Marco Neves, professor na Universidade Nova, investigador e um dos mais conhecidos divulgadores da língua portuguesa. O ponto de partida é o livro História do Português desde o Big Bang, que revisita a origem das línguas muito antes do latim. A conversa percorre a evolução do português desde o proto-indo-europeu, a língua ancestral falada há cerca de 6.500 anos, que deu origem ao português, mas também ao russo, ao persa e ao hindi, até às transformações que moldaram o português atual, incluindo o do Brasil. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Amiga, ficámos num hotel, não vais acreditar. Então? Paredes com isolamento em poliestireno construídas de raiz. A sério? Uma biopiscina com depuração orgânica. Não posso. E lâmpadas LED Wi-Fi classe A. Mas foram para onde? Para a Suíça? Suíça? Não, fomos para a Serra da Estrela. Com a Caixa, os projetos de turismo são muito bem-vindos. Da construção à reabilitação de espaços turísticos, fale connosco para tornar o seu negócio mais sustentável. Saiba mais em cgd.pt. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.